Olá, maçons, simpatizantes e todos aqueles que gostam da temática maçonaria. Aqui é Rosaldo Bonet, sou editor do site Esquadro Compasso e deste canal. E hoje eu vou trazer um vídeo curto, mas um vídeo bem importante para nós. Por quê? Porque esses dias atrás me perguntaram: Rosaldo, por que os maçons denominam seus locais de reunião como loja e não como templo, ou como igreja, ou como qualquer outro termo que a gente está acostumado como sociedade? Bom, eu refleti e achei interessante essa pergunta, porque muitas pessoas, até eu quando entrei na maçonaria, eu desconhecia o porquê dessa denominação loja, porque para muitos de nós pode confundir com loja comercial, com loja que a gente está acostumado aí no comércio, né? E eu peguei e resolvi fazer esse vídeo justamente para sanar essa dúvida de vocês. Bom, para que nós possamos entender a origem do termo, nós temos que voltar lá na maçonaria operativa, lá nos primórdios do século XII, do século XIII, e trazer a etimologia da palavra, buscar a etimologia da palavra no inglês arcaico, no alemão arcaico e no francês arcaico. O primeiro termo a ser usado, a primeira palavra que deu origem, que originou o termo loja para o português, foi uma palavra alemã chamada Laubja. Eu vou soletrar aqui, que como eu não tenho nada para escrever, então fica mais fácil para vocês. Laubja. L-A-B-J-A. Bom, essa palavra, com a mistura das línguas, né, originou no inglês arcaico a expressão lodge. Não sei se a pronúncia correta é essa, mas é a mais didática possível para que vocês possam compreender a origem da palavra. Né? Então, loge é L-O-G-G-E. E que para o francês passou para loge, ou L-O-G-E. Essas palavras, elas tinham como significado, como tradução, né, o termo de caramanchão, abrigo, arquibancada, barracão, cabana. Elas eram usadas para definir todas essas estruturas construtivas, que eram estruturas, na realidade, bem básicas, tanto para hoje como para a época. Né? Eram estruturas usadas de forma bem precária. Então, e até pela forma como os maçons operativos levavam a vida deles, eles levavam uma vida itinerante, uma vida nômade. Então, eles, a cada construção, a cada nova obra, eles iniciavam antes, primeiro, o quê? A construção de um caramanchão, de um abrigo, de um barracão e até de uma cabana um pouco mais espaçosa, né? Cujo objetivo tinha três funções. A primeira função era, claro, era dormitório, para eles dormirem, para eles descansarem, para eles se acomodarem ao longo do final de cada construção. A segunda função dessas construções era para executar as reuniões, onde o mestre construtor, onde o grão-mestre, entre aspas, deles, né, fazia o quê? Dava as definições da obra, dava as metas, estabelecia os procedimentos, iniciava os aprendizes. Então, em si, era um escritório, era um local de reunião, era um local de definições das normas, das metas, do planejamento da construção como um todo, onde ele desenhava, no chão, geralmente, e onde ele dizia, olha, você vai fazer isso, essa equipe vai fazer aquilo que a gente está acostumado mesmo nos dias de hoje. Então, a gente pode reparar que muitas vezes, quando inicia-se a construção de um prédio, de um edifício, eles constroem antes um barracão para guardar, para fazer a reunião. E a terceira função desses barracões, desses abrigos, era a guarda de equipamentos, a guarda de alguns materiais para uso na obra, né? Então, essa tripla função era muito importante para quem era itinerante e para quem vivia uma vida nômade, né? Porque era um lugar que proporcionava abrigo, local de reunião e um local para um depósito para guarda de ferramentas. Isso, a partir mais ou menos do século XIV, mais ou menos, passou a ser denominado como lodge, L-O-D-G-E, ou oficina de um grupo de pedreiros, que
mais tarde, com a evolução da maçonaria operativa para a maçonaria especulativa, acabou sendo mais uma das alegorias que os maçons especulativos trouxeram dos antigos construtores, dos antigos maçons lá que trabalhavam o físico e não mais o espiritual. Ora, isso foi uma homenagem, até porque daí, como os maçons deixaram de ser itinerantes e começaram a se reunir num local fixo durante uma data da semana ou do mês, por tradição, esse local ficou denominado como lodge, ou loja maçônica, ou loja dos pedreiros, ou local no qual nós nos reunimos. É por isso que nós denominamos esses locais como lojas, e não como templos, e não como sociedade, e não como instituto, e não como fundação, ou qualquer outro nome que nos venha à mente até o momento. Ora, então, na realidade, nada mais esse termo loja que mais uma das alegorias dos antigos maçons operativos, mais uma homenagem à forma com que eles trabalhavam a pedra bruta e as grandes catedrais, as grandes obras que levavam a Deus e a Igreja Católica, né? Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês. Se gostaram do vídeo, ou se vocês tiverem algum comentário, deixem nos comentários, ou quiserem perguntar também outras dúvidas em relação à maçonaria, estamos aqui dentro do possível para responder e para sanar tudo aquilo que surgir de questionamentos. Obrigado, um tríplice fraternal abraço, saúde e força união do Mestre Rosaldo.